Buenos dias, mi povo! Buenos dias! Como vocês estão? Deixa eu baixar um pouco o meu Spotify, porque hoje, manitos, hoje vamos continuar lendo John Gilberto, le maestro, le magnífico maestro, le criador da bossa nova, um dos mais magníficos artistas brasileiros. Beleza, galera? Como é que tá essa força aí? Se estiver escutando pelo Spotify, lembra sempre, vai lá, gente, vai lá no nosso canal Discoteca TV, tanto no YouTube quanto na Twitch, a plataforma roxa. Também siga nosso canal de corte, Discoteca Cortes. Cortamos lá os melhores momentos das nossas live streams e também dos livros. E fazemos lá um compilado pra gente dar risada, trocar aquela ideia marota. O que vocês acham? O que vocês acham? Ó, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui rapidão. Deixa eu pegar aqui rapidão. E compartilhar aqui no meu Twitter. Inclusive, vocês também podem seguir a gente lá, tá? Pode seguir a gente lá. Meu Twitter é Tamir Felipe. Tem poucos Tamirs no mundo, né? Tamir. E também lá no Instagram. Me siga, me mande um abraço, me mande um beijo. Se quiser também ajudar o canal, incentivar, colaborar, faz o seguinte, use o Superchat, use o Pix que está na descrição, ou use o PicPay, também está aqui na tela, que você pode aí arrumar o QR Code, beleza? Se você tiver Amazon Prime, vai lá na Twitch, escorrega o seu Prime lá, incentiva o seu criador de conteúdo. Você que tem Amazon Prime, Amazon Video, você tem direito a dar um sub de presente para o mês para um criador de conteúdo da sua preferência. Se você me escolher, ficarei muito feliz e ajudará muito o canal aí a gente continuar comprando os livros e trazendo leituras e as lives aí pra galera. E é isso, né? Acho que é isso, né? Mande e-mail também, tamir.felipe@gmail. Fala assim, mano, seu trabalho é legal ou não, seu trabalho é uma grande porcaria, um grande mar de merda. Manda lá que eu fico feliz em receber mensagem de vocês, beleza? É isso então? Podemos começar a leitura? Podemos, né? Espero vocês então. Bora lá, deixa eu só terminar de compartilhar aqui, ó. Pronto, acho que foi. Acho que foi, então vamos lá. Capítulo 14, Pôr do Sol. Até o momento da inauguração do Auditório Ibirapuera, ao som do primeiro movimento das Bachianas Brasileiras, no 4 de Vila Lobos, executado pelo pianista Marcelo Bretschke, passaram-se mais de 50 anos para que fosse concretizado o projeto de Oscar Niemeyer, autor de outras edificações do mais relevante parque da cidade de São Paulo. Em 1954, o Parque do Ibirapuera era o centro dos festejos do quarto centenário da cidade, e por questões de prazo e custo, nem todas as obras do projeto original puderam ser mantidas ou construídas. O edifício da Oca, um dos museus mais bonitos do mundo, segundo outro arquiteto de escola, Paulo Mendes da Rocha, pode ser inaugurado, mas o projeto do auditório caiu nos planos dos adiados, para quem sabe um dia. Todavia, passados 35 anos, em 1989, o interesse em pôr de pé o projeto ressurgiu. Por intermédio da Fundação Rubinstein, Niemeyer foi consultado, se entusiasmou e criou rapidamente o que viria a ser a terceira versão do projeto a ser tocado pela prefeitura. As mudanças de alcaides empurraram novas versões até que a planta trapezoidal fosse finalmente executada com a participação de uma empresa de telefonia celular que bancou a construção na gestão de Marta Suplicy. O conjunto Oca e Auditório Ibirapuera, próximos um do outro, foi escolhido em 2008 para sediar o evento comemorativo dos 50 anos da Bossa Nova, que teve como marco inicial o disco de 78 rotações gravados por João Gilberto em 10 de julho de 1958 na Odeon. A ideia inicial partiu do publicitário baiano Nizam Ganais, que telefonou.
Monique, eu gostaria de montar um projeto em torno dos 50 anos da Bossa Nova. É algo que envolve uma série de ações para a gente poder retratar isso bem. Nizam sonhava. E a cineasta experiente e empreendedora de festivais e eventos, dona da empresa Dueto, a também baiana de nascimento Monique Gardenberg, colocou a bola no chão. Não há a menor condição de eu fazer isso. Vou ter que envolver pessoas muito difíceis. Como fazer a bossa nova sem convidar João Gilberto? Sem Vinícius e Tom, que já morreram. E ter pela frente uma longa jornada, jornada sobre direitos autorais? Acho que vai ser uma loucura. Nizam insistiu. Não tem outra pessoa que possa estar ao meu lado. Você vai conseguir. Monique engoliu em seco, pensou, fez uma pausa, fixou o olhar no falso infinito de edifícios que podia enxergar no bairro de Indianópolis, onde morava, arregaçou as mangas e foi à luta. Primeiro chamou o antropólogo Hermano Viana e o jornalista Hugo Suckman para pensarem o contexto da época, 50 anos antes. Eles imaginaram remontar o musical O Orfeu da Conceição, cujo cenário teria desaparecido numa viagem para São Paulo. Projetaram levar ao teatro Pobre Menina Rica, de Vinícius e Carlo Lira, e afinal optaram por uma exposição na Oca a ser montada por dois especialistas, o diretor artístico Marcelo Dantas e o documentarista Carlos Nader. Seria a Bossa na Oca. Eu preciso chamar João Gilberto. Monique sabia que não tinha como fugir. Aconselhou-se com Paulinha Lavigne e Caetano Veloso e entrou em contato com Carmela Forcini, da Show Brás. Fecharam 4 shows com João Gilberto, 2 no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, 1 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o 4º no Teatro Castro Alves, em Salvador. Tudo caminhava bem até que Carmela liga comunicando que João havia se desligado da empresa Show Brás e o contrato não valia mais. Monique estranhou, pois o contrato fora assinado e ela já efetuara um depósito. Receosa que sua Dueto pudesse ser esmagada, resolveu se afastar das negociações enquanto o departamento jurídico do Itaú, patrocinador do evento, assumia os trâmites, mantendo os valores acertados e adicionando cláusulas com um adendo inédito, a exigência de um técnico de som do Japão. Sentaram-se à mesa advogados do banco e de Cláudia Faisol, que diziam acompanhar a carreira de João Gilberto havia 12 anos. Cláudia Faisol era casada com o empresário Eduardo Zaid, que, quando teve uma filha, Luísa, mas não gostava de falar sobre o assunto. A vida pessoal das pessoas não é ensinamento para ninguém, declarou na ocasião. Na entrevista de páginas inteiras concedida a Mônica Bergamo, a legenda ao lado da foto de Cláudia com Luísa, àquela altura com 4 anos, dizia: o músico, com quem tem uma filha, não é abilolado. Ela filma a vida dele para um documentário e afirma que o mundo ergue catedrais para ouvi-lo cantar. Entre as exigências despropositadas do aditivo, uma se refere ao jatinho que deveria estar à disposição não apenas para os deslocamentos de João do Rio para São Paulo e do Rio para Salvador, mas ainda para que, a qualquer momento, ele pudesse ir a São Paulo a fim de conhecer o espaço. Outra exigência é que, no Rio de Janeiro, ele precisava ensaiar no Hotel César Park, num quarto com varanda. Nenhum quarto do hotel tem varanda. A terceira era uma pegadinha. A hospedagem no Max Sound de São Paulo incluía 4 apartamentos, um para cada membro da banda de João Gilberto, só que ele não tinha uma banda. Para efeito dos detalhes relativos aos shows de João Gilberto, o interlocutor com a Dueto passou a ser Otávio III. Nada era fácil. O que é impressionante é a capacidade dele de mobilizar. Ele mobiliza. João não resolveu se viria de carro ou de avião. Você tem que deixar o avião reservado, montar um esquema caso ele vá de carro. Tudo pré-locado por uma semana em stand-by para qualquer decisão que ele viesse a tomar para ir a São Paulo. No dia do show ele avisou, algumas horas antes. Otávio diz: João Gilberto está indo para o Santos Dumont. Depois veio. Otávio liga de novo. Ele esqueceu a identidade. João não tinha como embarcar. Foi um inferno para resolver. O Dueto designou o produtor Otávio Ferraz para acompanhar João Gilberto. Não. A Dueto, né, que é o nome da empresa, designou o produtor Otávio Ferraz para acompanhar João Gilberto assim que desembarcasse em São Paulo e ficasse ao lado dele até o final da jornada em Salvador. No dia 14 de agosto, Otávio estava no hangar aguardando a chegada do jatinho por volta das 4h30 da tarde, 1 hora depois da saída do Rio, segundo foi informado. O jatinho não chegou.
Alterações de horário em voos de aeronaves fretadas implicam novos planos de voo, programar outra reserva de vaga no hangar, alinhar toda a operação novamente. Enfim, a aeronave pousou em Congonhas às 9h15 da noite. Horário do show, 9 da noite. No auditório Ibirapuera, o público teve que se acotovelar no saguão desde as 8h30. No saguão, desde 8h30, foi convidado... Quê? No auditório Ibirapuera, o público que se acotovelava no saguão desde 8h30 foi convidado a entrar, certo de que o show começaria dali a pouco. Na cocheira do teatro estava na expectativa de notícias e nada. Por fim, Otavinho ligou informando: João chegou, mas estamos indo primeiro ao hotel Max Sound para João jantar. Para acalmar os ânimos e pressentindo um atraso considerável, Monique me pediu para dar um aviso ao público transmitindo pelos alto-falantes. Pessoal, tenho duas notícias para vocês, uma boa e outra ruim. A boa é que o avião de João Gilberto acaba de aterrissar em Congonhas. Aplausos comedidos. A ruim é que João Gilberto foi direto para o hotel onde vai jantar. Riram. Deu para segurar as pontas. Na coxia sentimos certo alívio. Mais uns minutos e voltei ao microfone. Como vocês podem imaginar, vamos ter que esperar mais um pouquinho. O time de João Gilberto é o de seu violão. Quase todos pareciam concordar. Quem não sossegava era Toshihiko Uzami, o japonês que veio de Tóquio como diretor de palco, que montara sobre um tapete persa a cadeira e os microfones que seriam levados ao palco pouco antes do começo do show. Por enquanto, o conjunto estava na nossa frente, na coxia. Toshihiko era incansável, media pressurosamente a distância entre os dois microfones, certificando-se de sua exatidão, temeroso de que algum incauto tivesse mexido neles. Tão logo João chegasse, o conjunto todo seria transferido para o centro do palco e, aí sim, poderia se mover ligeiramente, mas Toshihiko conferia de 5 a 5 minutos. Enquanto o público esperava, o automóvel seguia de Congonhas para o hotel. Otavinho, cerimoniosamente na frente, ao lado do motorista, João atrás, tranquilíssimo com seu violão. A fim de evitar contato com hóspedes na recepção, entraram pelos fundos, atravessando a cozinha no subsolo. Batendo palmas de felicidade, João saudou em voz alta: Viva ao Max Sound! Subiram. João pediu um filé mignon grelhado. Depois pediu outro prato enquanto Otavinho permanecia na porta do quarto, recebendo telefonemas da produção do Ibirapuera e mandando recados. A porta abriu. João deve sair. Nada disso. Foi aberta para que o garçom do hall, do room service, entrasse com mais comida. Aí chegaram Cláudia e a filha Luísa, que ocuparam outro quarto. O pessoal da produção do Ibirapuera não aguentava. E aí, Otavinho, cadê o homem? Ainda não saiu do quarto? João pediu para a camareira passar uma camisa. A expectativa aumentava na plateia. A aflição na coxia e no corredor de Max Sound também. Passavam das 10. Otavinho liga. Gente, acabou de entrar um paletó que ele pediu para passar. Afinal, ele saiu. Lindão. Com um paletó cinza claro. Carregando o violão. Numa boa. Otavinho não se conteve. Nossa, seu João, a gente está muito atrasado. E teve que ouvir esta. Por que você não me avisou que o show era às 9 horas? Finalmente desceram. Foram num carro, Cláudia e Luísa em outro. A cada parada nos amarelos e vermelhos dos semáforos, fotógrafos se postavam diante do para-brisa do carro. Otavinho se apavorou e, para aliviar a tensão, puxou conversa sobre Chet Baker. João contou que o conhecera pessoalmente. Chegaram ao auditório. Enfim, no que João abriu a porta do carro, pipocaram flashes disparados por uns 25 fotógrafos que se aglomeravam na entrada lateral. Otavinho precisou atuar como segurança, receoso que ele fosse empurrado e caísse. Avançaram incólumes, pisando na grama, e ingressaram pela entrada de artistas do auditório. Passavam das 10h30. Assim que João me viu, nos abraçamos e ele disse: Zusa que só toma café sem açúcar. Sua memória estava em plena forma. Toshihiko transportou o conjunto todo para o centro do palco. Mediu tudo de novo pela última vez. João esperava sentado numa cadeira na coxia. O operador da mesa de som soltou o serviço e me dirigia ao centro do palco para anunciar João Gilberto, falando bem pouquinho. João entrou às 22h37. Aí foi demais.
As pessoas se esqueceram do nervosismo, da espera que não acabava nunca, dos avisos, de tudo. Aplaudiram calorosamente e então ficaram em silêncio. À espera. A magia ia começar. João cantou 20 músicas. Voltou para o bis e cantou mais 9, terminando com Garota de Ipanema, depois de meia-noite. Denusa Leão comentou: no momento em que João estava cantando uma de suas músicas mais clássicas, fechei os olhos e viajei. Era como se o tempo não tivesse passado e estivesse na casa dos meus pais em Copacabana. Fernanda Isabela: ao contrário da fama, não reclamou de nada, nem do ar-condicionado, nem do som, nem da plateia. O público, aliás, caprichou tanto no silêncio que era possível ouvir os cliques das máquinas dos fotógrafos autorizados, na primeira canção. A plateia fazia questão de esperar até o soar da última nota para começar a bater palma, que eram rapidamente interrompidas. João falou pouco. Começou pedindo desculpas pelo atraso e lá pela quarta canção elogiou a cidade e afirmou que era, sim, paulista. São Paulo, São Paulo, I love you, disse. JB Medeiros: como explicar que o pé esquerdo de João dance tanto durante Doralice e fique tão quieto durante All of Me? Talvez porque aqui nessa segunda canção fique claro que João é uma antítese de Sinatra. É o eterno baiano de Juazeiro, arredondando canções de todos os quadrantes. Luiz Fernando Viana: João faz como ninguém, revitalizar aquilo que canta há 40, 50 anos, mexendo com obsessão em detalhes. Há quem ache tudo a mesma coisa. Tudo bem, é o tempo das falsas e efêmeras novidades. No dia seguinte, João Gilberto chegou pontualmente para o segundo show, e o público ouviu com perfeição o som captado pelo técnico japonês que chegara 2 dias antes da estreia para estudar a melhor forma de amplificar o som da voz e do violão. O que temos no palco é simples, são 2 microfones, explicou Kondo com o auxílio de um intérprete. É um som de violão bem baixinho e o som do vocal é bem baixinho também. Temos que amplificar isso. E há algumas dificuldades, disse-lhe Uzami. A junção desses 2 sons vai para diversos tipos de caixas acústicas diferentes. As caixas do sistema PA são os que o público ouve, enquanto João Gilberto escuta o som por meio dos monitores. Temos sempre que pensar onde está o limite para o monitor e onde está o limite para o PA. E tudo muda quando as pessoas lotam o lugar, continuou Uzami. Como João não fazia a passagem de som, Kondo acrescentou um terceiro microfone, disposto sob a cadeira, invisível ao público, para captar o som dos monitores. Com esse expediente, o técnico, atrás da mesa de som do PA, no centro da sala, escutava praticamente o mesmo som que João ouvia no palco, o que concorria para o controle dos monitores. Uzami, por sua vez, descobriu a cadeira perfeita, que mantinha em seu almoxerifado, no Japão, e que viajava com ele desde 2003, sempre que João chamava. Era a cadeira dos shows em São Paulo e que foi para o Rio de Janeiro, cenário do terceiro show, 9 dias depois, no domingo 24 de agosto. Nesse dia, a caminho do Teatro Municipal, Otavinho estava num carro que seguia o de João, que estava com Cláudia e a filha. De repente, quando passam pela praia de Botafogo, o carro da frente para e encosta na guia. Cláudia salta com a filha e o carro prossegue só com João. O casal teria tido uma discussão e Cláudia pegou um táxi com Luísa para o Municipal. No Municipal, de certa forma se repetiu a situação da estreia em São Paulo. O pessoal teve de aguardar, só que do lado de fora do teatro, o técnico de som não queria liberar o palco. Kondo era de uma precisão, de uma exigência sonora descomunal, e estava ainda passando 2 microfones. Monique Gardenberg aguardava na coxia, acompanhando tudo. No inglês macarrônico, ele dizia alguma coisa que só depois de quase meia hora é que decifraram. Pedia uma flanelinha para limpar os óculos. Monique não aguentou a espera, mandou abrir o teatro com o técnico ainda no palco. Todo mundo sentou sem reclamar do atraso. João entrou, super bem-humorado, feliz, nada tenso. A plateia, que ficaria fora até a hora do show, estava alegre. Foi lindo, lembrou Monique. Eu me lembro de todo mundo cantando com ele Chega de Saudade, mas cantando em uníssono, baixinho, 2.400 pessoas, e ele ficou tão feliz. Vamos cantar de novo?
propôs, acompanhando o público ao violão. Vamos tentar cantar o pato? A magia começou com um tributo a Dorival Caymmi, que morrera 8 dias antes, com 3 clássicos: Você Já Foi à Bahia, Doralice e Rosa Morena. João disse apenas Dorival Caymmi, vocês sabem, e foi entendido. No bis, voltou a abordar. Vocês me dão licença de cantar uma música de Dorival Caymmi que talvez não conheçam muito? Cantou Você Não Sabe Amar. Desde 1994, João Gilberto não se apresentava na cidade. Fez suas homenagens, Samba do Avião e 2 temas da Sinfonia do Rio de Janeiro. Cantou Mais Jobim, Lígia, Caminhos Cruzados, Desafinado, Corcovado e Retrato em Branco e Preto. E mais o Wilson, Bororó, Ari e Haroldo Barbosa. E se lembrou dos cariocas, os professores de música do Brasil, citando um por um. Cadê os cariocas? 2 deles, Badeco e Quartera, estavam na plateia. Cacá Diegue sintetizou. Nunca o vi tão solto, alegre e feliz. Foi um sonho. Já Otávio Ferraz não assistiu, embarcara para Salvador para poder recepcioná-lo. O jatinho ia chegar à meia-noite, não chegou, nem a 1. Às 2h40 aterrissou. Ele já me conhecia. Vim de novo no carro, ele sozinho com o violão na mão. O percurso de automóvel tinha um toque emocional, porque ele estava na Bahia. Eu lembro que no Meridien, onde ele ficou, tem aquela subida. O hotel estava de um lado e você vê o mar. Tem uma sacada. Ele saltou do carro e falou assim: Nossa, Salvador, hein? Bahia, a terra de Caymmi. Caymmi já foi, e o próximo vou ser eu. Que é isso, seu João? Que bobagem. Fui criando um carinho porque o cara era um gênio mesmo. Não tinha a menor importância essas coisas todas. Ele era muito solitário. Fui antes ao hotel para ver um quarto bem isolado que não fosse de passagem. Tapei as frestas da cortina, pedi um micro-ondas porque ele gostava de esquentar leite. Era uma suíte presidencial. Tinha uma sala bem grande, quarto separado. Quando chegamos, ele pediu comidas regionais e disse: Você canta? Ele, sentado no sofá, pegou o violão e perguntou: O que você gosta de cantar? Eu estava morto de cansaço. Passava das 3 da manhã, mas respondi: Imagina, seu João, qualquer coisa. Gosto de Noel Rosa. Aí ele começou: Quando o apito da fábrica de tecidos. E eu cantarolei com a voz no pé. Estava exausto e ele falou: Você tem boa voz. Aí eu disse: Vou deixar o senhor descansar e vou pro meu quarto lá embaixo. Ele começou a ligar a cada segundo. Tá faltando isso, tá faltando aquilo, não tá funcionando. Pedi um salmão, não veio. Eu subi de novo. Ele pedia comida e o restaurante do hotel não funcionava porque eram 3 e tantos da madrugada. Aí ele falou: Ih, Otavinho, eu quero mudar de hotel. 3h30 da manhã em Salvador e ele queria ir para o Sofitel em Itapuã. Eu falei: Seu João, pensa uma coisa. O senhor está em Salvador. Conhece como é o ritmo daqui. A gente vai mudar de hotel, vai começar tudo outra vez. Vai ser a mesma coisa ou pior. Sendo que o senhor vai estar muito mais longe do teatro para o show de amanhã. Então eu sugiro fazer o que eu posso e o senhor fique... aqui, que é o melhor lugar. Ele ouviu, ficou e eu fui para a cozinha ver quem era o matrier. A pessoa que estava responsável pela cozinha da noite. Porque estava aberta, mas não funcionava. Acho que ninguém pede para comer às 3 da manhã. Expliquei o que estava acontecendo, quem era o João Gilberto, e eles deram um jeito e mandaram lá para cima. Ele comeu e eu fiquei assistindo e sei lá, 5h20 da manhã, já estava amanhecendo e eu falei: Estou indo para o quarto, vou descansar um pouco. Ele falou: Você vai ver, assim que você sair e bater essa porta, alguém vai chegar aqui e vai bater na porta para me incomodar. Que é isso, seu João? Imagina, palavra de Ferraz, que ninguém vai te incomodar. Nem que eu tenha que dormir aqui no tapete. Ninguém vai incomodar o senhor vai ver. Aí ele falou: Ferraz? É, eu sou baiano. Como já falei pro senhor, minha família é Ferraz. Você é alguma coisa de Elinho Ferraz? Eram 5h30 da manhã e eu exausto. Falei: Sou, é meu tio Elinho. Eu sabia que tinha alguma coisa em especial em você. Eles foram amigos na adolescência. A família do meu pai era metida com arte. Tio Hélio cantava. A irmã do meu pai casou com Mário Cravo.
Então tinha uma veia artística na família, e João Gilberto foi amigo do tio Hélio, que morreu em num acidente em Vitória. A partir daí, ele me chamou de Tavinho da Barra. Ele tinha uma ironia muito fina. Eu lembro dele rindo nesse momento. Perguntou se ainda existia a sorveteria da Ribeira. Ô Tavinho, quando você passeia na calçada, ainda existe aquelas folhas das árvores que fazem um barulhinho assim? Crec, crec, crec. Acho que existe, seu João. A sorveteria ainda existia. Os jornais de Salvador dão conta que os mais de 1.100 ingressos para o show de encerramento da programação dos 50 anos da Bossa Nova haviam se esgotado em menos de uma hora. Os que seguiam João Gilberto, por onde fossem, vieram de outros estados nordestinos formando uma fila na véspera. Um casalzinho armou barraco uma semana antes, de 5 de setembro, a fim de garantir seus ingressos no Castro Alves. Claro que a rotina de João Gilberto não seria alterada justamente na sua terra, malgrado as regras do teatro quando o horário fossem sabiamente malgrado as regras do teatro quanto ao horários caramba malgrado as regras do teatro quanto a horários fossem sabidamente rígidas. Otávio avisara antes, ele vai se atrasar, e o atraso se cumpriu rigorosamente dentro do previsto. No carro, a caminho do teatro, seu telefone tocou. Otavinho, não vai ter show não? Quis saber Dona Julita, que estava no teatro, bem à moda dos baianos. E ele, mãe, agora a gente está passando pelo supermercado. Sabendo perfeitamente que seria histórico, o público aguardava alvoroçado na sala repleta. João Gilberto entrou no palco mais de uma hora depois do horário, às 22h10. Meio sem graça, começou se desculpando. Me desculpem de chegar atrasado, me perdoem. Atacou, que saudade que eu tenho da Bahia. Se eu escutasse. Ah, interrompeu ao ouvir um ruído no microfone do violão. Desculpe, desculpe. Eu tinha pedido para não ter esse microfone que tem um negócio assim, desnecessário. Você encosta e faz o barulho. Poderia ser reto, sem isso. Eu pedi a alguém para pedir, mas acho que alguém não pediu. O Zami entra rápido e ajeita a posição do microfone. Meu amigo japonês veio do Japão. Craques que são. O público aplaude. Tá bom, obrigado. João canta outra. Você já foi à Bahia, nega? Não? E fala. Então vá. Retoma a melodia. Quem vai ao Bonfim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? É samba de remeleixo folgado. É Caíme, o homenageado da noite, em que João conversou à vontade. Cantou e tocou emocionado pelo reencontro, pela partida de Caíme, pela Bahia, sua terra, pela sua gente. Eu vim aqui cantar, mas qual o baiano que não sabe cantar? Não tem nada demais, essa música é de Dorival Caymmi. E eu me lembrei de uma história hoje. Em Roma, uma vez, o rapaz chegou assim e disse para Dorival: o ensaio é às 4h30. Aí Caymmi disse: eu já vim ensaiado da Bahia. Gargalhada geral. Mas ele faz essas coisas. Você já foi à Bahia? E repete mais à vontade, sem se ligar no ritmo, alongando as pausas com os acordes, mas não aguenta e na metade toca o violão sambado. Pronto, o público gosta reagindo. Olha, eu canto por esse mundo todo, mas a Bahia é diferente. Eu fico até nervoso. Risadas, muitos aplausos. E João entra com 13 de ouro, de Erivelto Martins e Marino Pinto. Toca arpejos e canta o mais inventivo. Chove lá fora. As de quantos tenha cantado. Lentamente recria uma nova melodia em Onde estás, como estás, com quem estás agora. Volta a conversar. Eu sei que tenho aqui muitos amigos, em família, meu povo e tudo, mas eu quero falar de pessoas assim. Edson Diniz, maravilhoso. Maria Eugênia, escândalo. Um dia cheguei aqui na Bahia e tinha uma gravação. Edson, Maria Eugênia e Coqueijo, Carlos Coqueijo, Torrão da Costa, ministro superior do Tribunal do Trabalho. Coqueijo. Aí a música é mais ou menos isto. Eu e a solidão nos encontramos a sós, ninguém nos vê. Zan, 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 falamos, diversos amigos sobre você. Mais um som tão lindo. Era a Maria Eugênia cantando, Edson tocando violão e um instrumento fazendo o contracanto. Terminou e eu disse: que instrumento é esse? Coqueijo disse:
Violino. Violino, você sabe logo. Mas era o som. Aí eu disse: quem? Quem? Quem tá tocando? Sou eu. Ele fez um gesto e viu o violino em cima de um guarda-roupa. O violino, o arco, e eu procurei essa gravação. Ninguém tem. A Dil não tem. Mulher de coqueijo, grande naná. Ninguém tem. Mas que som lindo. Eu lembro perfeitamente. Bom, Edson é médico, cardiologista. Maria Eugênia, psiquiatra. Que, aliás, eu vou até procurar para endireitar minha cabeça. A plateia ri gostoso e João polteia o violão, alternando com falas. Mas quem tiver essa gravação, me dê, por favor. Nossa Senhora, que som bonito, meu Deus. O Brasil é assim. Aderbal Duarte, escândalo. Músicos da Bahia. Ele canta Rosa Morena, como já vinha fazendo, começando por deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar. Emenda com esse seu olhar e volta a falar. Por favor, não é coisa de ventinho nem nada, mas não tem um ventinho não? Porque estava no Carnegie Hall e tinha um ventinho assim em cima. Eu estava até envergonhado de reclamar, porque reclama para poder construir, né? Aí tem um vento assim, direto na minha cabeça, foi me fazendo afônico, afônico. Lá pra tanta, cê sabe, pode tirar esse ventinho? Mais risos da plateia. Mas que tem um vento, tem. Aí são gargalhadas. Bom, eu vou assim mesmo. Quando eu fui gravar o primeiro disco, Chega de Saudade, lembrei de uma música que eu ouvia e meu primo cantava no banheiro. Ele ficava tomando banho e eu cantava aquela música. Eu não me interessava por ela, nem sabia que sabia. Aí um dia, quando fui lembrar, sabia tudo e gravei. Esse primo é o Júlio Cesare Viana Pereira. É médico e também cardiologista. Meu primo irmão. E sempre viajamos juntos. Me ajuda demais nos temores totais. E tudo. E vou cantar essa música pra ele. Era Morena Boca de Ouro. Antes de quase todas as músicas desse show, João falava sobre seus amigos da Bahia, conta histórias ou se manifesta sobre o som. Será que podia ter mais um pouquinho de violão? Não sei. Porque o som para aí é um e para aqui é outro, quer dizer, é o mesmo, mas me dá outra informação. Às vezes tá bom aí no balanço e aqui falta um pouquinho. Uma coisa ou outra. Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, então sonhou. Sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Eu estava cantando. Cantei um verso que não estava certo, porque fui escutar uma tosse. Fiquei escutando o ritmo dela. Tchã, tchã. E aí me atrapalhei aqui. Desculpe todos. Aproveito para dizer xarope, aquele vinaigrete. Risadas na plateia. E depois aprovação total pela mensagem comercial gratuita. Alguém diz qualquer coisa e ele, hein? E estou com o vento, continua o ventinho, ok? Pode falar? Ouve-se alguém dizer, não tem som. João tenta entender. Como é? Fala. Agora você consegue entender o que foi dito. Aumentar o som da mesa? João, aumentar é aqui, né? É lá no volume, no controle. O som é esse. Você não vai berrar não, senão não existiria a trompa. Faz uó, uó. O público gosta e se diverte. Não tem nada disso, a trompinha e tudo. Lá naquela orquestra sinfônica, tchan, 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 uó, uó, é só. Diz, fazendo pouco caso. Aumenta o som, risadas. Eu também acho que deve aumentar o som. Aumente o som, por favor. Ficam contentes, batem palmas. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de cor. Mas também, meu amigo, tinha um pouquinho de razão, porque fiquei um pouquinho resfriado. Não sei como, se eu tenho tanto cuidado com isso. Alguém que passou o resfriado. Alguém que está resfriado não se incomoda muito. Eu sentei ao lado de um chofer no Rio e por isso perguntei, o senhor está resfriado? Ele disse, não. Aí andei mais um pouquinho, daqui a pouco ele fazia um... Andei mais, uns sons tenho certeza que não era estrada de ferro. Não, é hábito. Pode ser hábito sim. Aí eu passei para trás, troquei de lugar, passei para trás. João se dirige a quem reclamou. Talvez, desculpe, amigo,
Eu vou treinar, cantar bem alto. Você não sabe amar, você não sabe amar meu bem. Não sabe o que é amor, nunca sofreu, nunca viveu e quer saber mais que eu. Sabe de quem é essa música? Dorival Caymmi. Ele fazia músicas assim lindas. Antes dessa história toda, Bossa Nova retoma pela segunda vez o samba-canção de Caymmi. Depois de desafinado, ele comenta: Olha, eu tenho um amigo que eu gosto muito. Eu gosto muito dos amigos e tenho um amigo de Recife. Talvez esteja aqui, mas se não estiver, estará também. É uma música de Capiba, mas eu canto para ele. Ele é ótimo. Eu ando pelo Recife, noite sem fim, percorro bairros distantes sempre a escutar. Luanda, Luanda, onde está? É Alma de Preta e Penar? O nome desse amigo é Raul Henry. Recife, a cidade lendária. Foi uma das duas canções da noite nunca cantadas antes em seus shows. A outra é uma homenagem a Dorival Caymmi. Tem uma música tão linda de Dorival Caymmi, todo mundo conhece. E eu às vezes canto sozinho comigo e às vezes fico emocionado. Vou tentar não ficar. É linda, não sei direito. É tão tarde, amanhã já vem, todos dormem, a noite também. Só eu velo por você, meu bem, dorme, anjo, boi pega neném. Lá no céu deixam de cantar, os anjinhos foram se deitar. Mamãezinha precisa descansar. Dorme anjo, papai vai lhe ninar. Boi, 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 da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. João estava visivelmente emocionado, mas consegue prosseguir até o final cantando mais de 30 músicas. Nesse show, ele fala publicamente como jamais falou, o que pode ser interpretado como a entrevista que sempre evitou conceder, ou que, quando encostado nas cordas, disfarçava respondendo com evasivas. Foi preciso um momento como esse para João se abrir como se abriu, motivado pelo reencontro com a sua gente, pelo abalo com a morte de Caymmi e por sua premonição exposta na frase A Súbita do Hotel Meridien. Pressentiu ser seu derradeiro show na sua Bahia. E foi. João continuou na suíte do hotel por mais umas 4 semanas. A Dueto teve que renegociar e ficou monitorando, o mesmo que já tinha acontecido no Rio de Janeiro quando acabou o período de shows e ele não foi para casa. Fecha-se o ciclo da comemoração dos 50 anos da Bossa Nova, que se iniciaria em 8 de julho de 2008, com a magnífica exposição Bossa na Oca, aberta por 2 meses. Utilizando alta tecnologia em todos os aspectos, a amostra reúne documentários inéditos, imagens históricas, projeções holográficas, iluminação e montagens modernas, dialogando com a estética da Bossa Nova e com o do espaço da Oca. A Oca é um pouco bossa nova em forma de arquitetura. Então a gente não quis esconder o prédio, mas usá-lo como protagonista, destaca Marcelo Dantas, criador da mostra em parceria com Carlos Nader. Criamos a ilusão da junção das pessoas em torno de uma canção. Ele diz: filmamos Johnny Alf ao vivo no piano, buscamos Frank Sinatra, Astrud Gilberto, Ella Fitzgerald, uma lista enorme de pessoas que apareciam magicamente na música cantada por todos, em todos os tempos, o mais longo medley com o maior número possível de vozes. Era Garota de Ipanema. O encontro se deu por meio de uma técnica holográfica apresentada pela primeira vez no Brasil. A bossa nova chegou a um público jovem por imagens em movimentos, fotos raras e 94 gravações clássicas ouvidas em jukebox utilizados em formas de LP. No subsolo, o visitante dava de cara com a praia de Copacabana, com areia branca de verdade, a icônica calçada de pedras portuguesas ao som do mar. No andar superior, um espaço para ouvir músicas de um toca-disco. No teto, a projeção do mar sem fim, para as pessoas se jogarem nos puffs e se entregarem a uma experiência imersiva. Na cronologia da Bossa na Oca, havia um momento em que se entrava na câmara anecoica, sem eco, um lugar para se ouvir o silêncio partindo de uma frase de Tom Jobim. A música é o silêncio que existe entre as notas. E pela obsessão de João Gilberto com o silêncio dele é ensurdecedor, sacou Carlos Nader. A Bossa Nova é um dos momentos únicos da nossa história a prefigurar um Brasil mais autoconfiante e feliz, que ao mesmo tempo em que passa a acreditar em sua própria cultura, não tem medo de dialogar com outras, resumiram Carlos Nader e Marcelo Dantas. Em princípio, a exposição teria 3 módulos.
um dedicado a Vinícius de Moraes com o filme documental de Miguel Faria Júnior, outro Atom, com o que foi feito por sua neta Dora Jobim, ambos contando um pouco da história de cada um. O terceiro módulo seria o de João Gilberto, o único ainda vivo, e com quem se negociou uma entrevista. Marcelo e Carlos foram ao Rio num sábado às 11 da manhã. Foram ao Rio e às 11 da manhã estavam a postos, conforme o combinado. O encontro foi remarcado para o meio-dia, depois passou para as 2, depois ele precisava comer, depois foi adiando de novo, e assim foi até a madrugada, com Cláudia Faisal ligando. Marcelo e Carlos ficaram na cidade de sábado à segunda-feira de manhã. A entrevista não rolou e os dois voltaram. Já estavam em São Paulo quando Cláudia ligou se gabando de que João tinha recusado 20 milhões de euros para dar uma entrevista ao Le Monde e não aceitaria nada menos que isso. Marcelo respondeu: pois devia ter aceitado. Você não vai ter nunca uma oferta dessas na vida. A gente não vai ter nem 20, nem uma fração de 20. Não houve módulo de João Gilberto na Oca. O primeiro espetáculo de que Cláudia Faisal participou na condição de empresária de João Gilberto, após ter ele se desligado da Showbras, foi coincidentemente o último no Carnegie Hall também em 2008. O show de João foi o que teve os ingressos mais rapidamente esgotados de todas as atrações do festival. Como sempre, informou por telefone o produtor do JVC Jazz Festival, Jorge N. a Sérgio Dávila, no dia exato do espetáculo, o domingo, dia 22 de junho. O produtor norte-americano, que melhor conhecia a arte e o potencial de João Gilberto, acrescentou: ele faz o Carnegie Hall uma catedral. Durante seu show, você pode ouvir uma agulha cair no chão. É uma experiência religiosa. A pergunta: João Gilberto é jazz? Ele respondeu: quando João Gilberto toca violão e canta João Gilberto, é João Gilberto. Poderiam ocorrer problemas técnicos, como nas edições anteriores? Foi taxativo. Honestamente, sim. Os dois últimos ingressos disponíveis no Carnegie Hall foram adquiridos pelo guitarrista Steve Berger, que gravou o disco com Bob Durog e tocou várias vezes no Blue Note nova-iorquino. Parecia uma festa brasileira, ele disse. Ele estava lá no alto, acima do palco, e pude ver quando João surgiu caminhando vagarosamente com seu violão. A plateia explodiu. Todos ficaram de pé numa ovação ininterrupta de 3 a 4 minutos antes dele se sentar para tocar por 2 horas e meia sem parar. Cantou músicas conhecidas, mas elas soavam diferentes do que estávamos acostumados. Ele modificava os acordes, eram outras harmonias. No violão de João você sente vontade de remexer o traseiro. Não dá para pressentir onde ele vai acentuar a batida, e assim mesmo fica um negócio completamente natural. Às vezes todos cantavam com ele, mas o que me deixou atônito foram aqueles acordes completamente diferentes do que escutei a vida inteira nos discos que eu tinha. As canções eram as mesmas, mas ali ele cantava e tocava outras coisas, como um músico de jazz. Acho que ele começou com Doralice, recorda Gabriel Segatti, o brasileiro admirador que viajava para assistir João Gilberto aonde quer que ele fosse cantar. Nesse show tinha um problema do vento, mas ele estava bem humorado. Reclamou que estava ventando. Me lembro até que ele disse que estava uncomfortably wind. Uma coisa assim. Não houve sinais daquele João Gilberto que deixa todo mundo de cabelo em pé por causa de sua fama de perfeccionista, que é capaz de sair do palco se achar que alguma coisa não está do jeito que gosta. Só depois de 1 hora de show, depois da 10ª música, ele murmurou um pedido de desculpas para se queixar que havia um ventinho em cima da sua cabeça. Às 20h36, após reclamar pela primeira vez do ar-condicionado, começa a tocar Caminhos Cruzados. 20h50 reclama do vento pela segunda vez. 21h05 reclama do ventinho mais uma vez. Então, como lembra Segatti, aí eu percebi que desligaram o ar-condicionado. Ele ficou tranquilo, não reclamou mais. A gente suava em bicas, todo mundo morrendo de calor, mas era um prazer, uma coisa, ver que ele estava feliz, todo mundo suando. Deixa, depois a gente toma um banho. Cada canção, repetida várias vezes como um mantra, foi interpretada pelo João introspectivo de sempre, que só levantou os olhos para a plateia ao sair do palco, aplaudido de pé.
Ao voltar para o bis, ele mostrou que a sutileza da bossa nova, da qual é pai e papa, pode fazer até hino patriótico soar como música de ninar. Antes de encerrar a noite com Garota de Ipanema, ele surpreendeu o público com Deus Salve a América, versão brasileira de God Bless America, composta por Irving Berlin em 1918. A música é considerada um hino não oficial dos Estados Unidos e foi cantada por muitos pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. De certa maneira, João Gilberto cantava Deus Salve a América, verdes mares, florestas, lindos campos abertos em flor, no palco que o ajudou a se consagrar em 62. Era a sua maneira de dizer obrigado ao país. Modesto e tímido, ele disse que pedia permissão para fazê-lo e lembrou que cantava a música quando jovem no Brasil. Ele e milhares de estudantes e pracinhas brasileiros nas décadas de 40 e 50. Não houve mais show de João Gilberto no Carnegie Hall, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem na Bahia, que foi o último de todos. João estava se despedindo. Uma temporada contratada para o Japão em 2008 foi cancelada por problemas de saúde. No início de 2009, o blog Toque Musical despejou na web uma ambicionada fita de rolo do fotógrafo das capas dos discos da elenco Chico Pereira. Foi registrada em 1958 em seu apartamento, num gravador doméstico, talvez um Grundig. João Gilberto tocava e cantava, possivelmente no período da gravação do seu primeiro disco, Chega de Saudade. Se há alguém que possa ser o sujeito do verso Fotografei você com minha Rolleiflex, essa pessoa é o Chico Pereira, autor das 9 fotos de João na praia de Ipanema, das quais uma entrou na contracapa do LP Chega de Saudade, de 59. Chico era uma generosidade inexcedível. Quando eu procurava imagens para o meu primeiro livro, nos anos 70, ele me recebeu gentilmente e cedeu dezenas de fotos em papel. Levando em conta a fita original, a qualidade sonora do material que levou mais de 50 anos para vir a público chega a ser surpreendente. Isso se deve ao minucioso tratamento do engenheiro de som Christoph Russial, que utilizou duas eficientes ferramentas para conseguir resultados tão formidáveis. A fita original lhe chegou às mãos por meio de um amigo sueco, que por sua vez a obtivera de um colecionador. Nos 70 minutos de duração, João toca 2 instrumentais, Um Abraço do Bonfá e outra não identificada. Canta 26 canções, das quais 6 entrariam no primeiro LP de 59. Podem, pois, ser consideradas as versões brutas que receberiam da orquestração de Tom Jobim. Outras 4 seriam incluídas no segundo LP, O Pato. É a que seria consideravelmente mais lapidada até chegar à versão que viria ao público no disco. Na gravação informal, João muda a melodia no verso Tico-Tico no Fubá e insere na pausa a seguir um Tico-Cá, Tico-Tico Lá, que não está em nenhum disco. Os destaques da fita são 5 canções que nunca seriam gravadas: a valsa O Bem do Amor, de Carlos Lira e Nelson Lins e Barros, João Valentão, de Dorival Caymmi, Chão de Estrelas, de Silvio Caldas e Orestes Barbosas, Nos Braços de Isabel, Silvio Caldas e José Jodice, e Beija-me, Roberto Martins e Mário Rossi. A faixa 9 foi a que mais me intrigou, por não ser identificada. É um samba cantarolado, sem letra, do qual não se tem notícia e que pode estar à espera de algum letrista para se converter numa canção. Até o presente, tudo indica que só João Gilberto a conhecia. Seria ele o autor? As 38 faixas são completadas pelas denominadas conversas, nas quais é possível ouvir vozes masculinas e pelo menos uma feminina. São 7 faixas com comentários e pedidos de músicas dos presentes. Alguns falaram ao mesmo tempo, dificultando a compreensão. Entre as falas de João pode-se distinguir alguma coisa. Eu vi tanta coisa dele. Tem uma do Caymmi, antes de cantar Doralice. Mais adiante ele diz: Caymmi é danado. Um rapaz de São Paulo, Jacob é o máximo. Eu não sei solar, não tenho mão para tocar. A fita de Chico Pereira é um recuo no tempo que mostra um João que já sabia o que estava pronto para ser seu futuro. Suas interpretações são de tal forma o diferencial de sua arte que quase inexistem comentários sobre suas composições.
ainda à espera de uma crítica condizente, salvo Bim Bom e Obalalá. Elas foram gravadas apenas por ele. Não chegam a 15 títulos em gêneros diversos: samba, samba, canção, valsa, baião, choro, bolero e temas instrumentais, dos quais 11 foram selecionados para um disco que trata exatamente do João Gilberto compositor. Bim Bom, The Complete João Gilberto Songbook, gravado pela cantora Itamara Kohax, com o violonista e guitarrista Juarez Moreira. Ouvi-lo desperta uma sensação curiosa. Trata-se da obra de um compositor como tantos, sem que se fique atento a compará-lo com as gravações do próprio, o que seria covardia. Aí se tem o João de quem pouco se fala. É um outro, distante do mitológico. É um criador de melodias. Com isso é possível avaliar outra forma de criação que nada tem a ver com a batida do violão, divisão rítmica ou emissão vocal. É um disco que leva a descobertas e constatações. Descobre-se a beleza melódica de coisas distantes, tão antes da bossa nova, o criativo encadeamento harmônico de Undil, a valsa dedicada à filha Bebel, cujo outro título é Como São Lindos os Yongs. É pura alegria, no volteio dos 3x4 em seu cantarolado conquistador adequadamente interpretado por Itamara com sua voz límpida. Sua preferência pela área de tessitura mais aguda opõe-se de frente a uma das obstinações de João, a flagrante busca pelas regiões mais graves. E há outras marcas igualmente reversas às de João. Itamara não esconde que gosta de improvisar, ao modo do jazz, como em Minha Saudade, e admite andamentos mais rápidos, que João jamais adotou. O que a distancia um bocado do Bim Bom que nos é familiar. Não são, contudo, motivos para deslustres longe disso. É mais uma razão para se embrenhar na obra de João compositor. Esse objetivo da cantora, de trazer à tona sua criação como compositor que acabou relegada injustamente ao segundo plano, como declarou Itamara, é atingido nas 12 faixas 39. Nas 12 faixas, ponto, 39, não entendi não. O que esse disco tão delicado propõe e consegue é mostrar composições singulares, com modulações internas de frase a frase. É também deixar explícita a constatação inequívoca de quem sabe conduzir uma célula melódica para se tornar canção. Nas 3 faixas instrumentais do estupendo violonista mineiro Juarez Moreira, que se mostra sabedor da arte instrumental de João, aparecem a singular sequência de acordes em João Marcelo, a familiaridade com o choro quando abraça Luiz Bonfá, e a musicalidade ao desenvolver um trechinho da melodia para chegar ao tema completo, que é Acapulco. Bom dia, Under90. Como é que tá aí? Obrigado pelo follow. Pô, muito obrigado aí, viu? Isso ajuda bastante aí, incentiva meu trabalho. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo aí à turma. Como tá aí hoje? Muito calor? Deixa eu ver. Um disco envolvente que nos leva a uma dedução. É possível, no distanciamento entre o João cantor violonista e o João compositor, imaginar o quanto ainda pode ser aproveitado dessa faceta tão pouco contemplada. É possível abrir um horizonte nos poucos mais que 12 temas ou canções. E é como se pudesse vislumbrar o que também fica de João, o que fica à disposição de quem quiser cantar suas canções. Aí então ressurgirá outro João Gilberto, o compositor. Eu sou de Portugal e sim, tá calor. Ah, seja bem-vindo. Mais um. Mais um seguidor aí de Portugal. Tá calor aí em Portugal hoje? Aqui no Brasil tá calor pra caramba. Deixa eu ver quantos graus tá aqui hoje. Alexa, qual a temperatura? No momento, está fazendo 25 graus Celsius. Tá fazendo 25 graus aqui. A máxima será de 29 graus.
E a máxima hoje vai ser 30 graus. No primeiro semestre de 2011, Marcelo Dantas recebeu um telefonema de Cláudia Faisal propondo que ele participasse da produção de uma grande turnê de shows por capitais do Brasil para comemorar os 80 anos de João Gilberto. Marcelo ouviu, pensou 2 vezes, talvez uma só. Agradeceu, mas não se interessou. Não punha fé. Junho mal se iniciava quando foi divulgado que, para festejar os 80 anos que completaria no dia 10 daquele mês, João Gilberto faria um show no HSBC Brasil, então o name right do Tom Brasil. E em 3 de setembro e uma semana depois, outro no Rio. Segundo Cláudia Faisal, ele tinha composições prontas que nunca apresentará. A transmissão do show no Vivo Rio seria ao vivo, via satélite, para salas de cinemas do Brasil e outros países, inclusive o Japão, pela empresa Movie Mobs, numa linguagem 100% digital. Aqui 23, mas os 23 daqui não são os 23 daí. Aí é sempre mais calor. Ah, você já veio para o Brasil, mano? O acordo com o artista foi firmado numa união entre a Maurício Pessoa Show e Eventos Culturais LTDA e a organização em comunicação e propaganda e prevê até 8 apresentações entre os dias 29 de agosto e 30 de novembro deste ano. Dos 8 concertos, 2 devem acontecer fora do Brasil, batizado de João Gilberto 80 anos, Uma Vida Bossa Nova. O projeto vem sendo negociado desde janeiro. DVDs também estão em contrato, afirma Maurício Pessoa. Um deles terá o registro dos espetáculos, o outro, feito em estúdio, um encontro de João com artistas nacionais e internacionais. Para isso, foi escolhida por João uma equipe italiana. A codireção será de Cláudia Faisal. Tudo foi negociado por meio da Faisal e advogados do artista. Os empresários nunca o encontraram. Ah, nunca veio. Aqui eu tô em São Paulo, né? São Paulo é nossa metrópole. E aqui é um calor diferente mesmo, porque é muita construção, né? Então tem um calor muito forte e não tem vento, sabe? Mas aí depende, se você for no Rio de Janeiro, em outros estados, é um calor diferente. Tem estados que é muito mais quente, mas pelo menos bate uma brisa, né? O portal iBahia confirmava que as datas dos shows estavam fechadas e que a produção estudava a participação de 2 convidados internacionais, Eric Clapton e Jon Hendricks. Benza a Deus. 3 meses depois anunciaram que seriam em outubro e novembro, em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, e que os ingressos começariam a ser vendidos no dia 22 de setembro. Um mês mais tarde, chegam as últimas novidades. É de se supor, no entanto, que a disposição de João hoje não seja das melhores. A turnê de aniversário do gênio, 80 anos, Uma Vida Bossa Nova, anunciada para o início de novembro em 5 capitais do país, teve de ser adiada por causa da sinusite, diagnosticada por seu médico, o geriatra carioca Jorge Jamili. Rumores de que o cancelamento se devera ao encalhe de parte dos salgados ingressos, com preços variando de R$ 500 a R$ 1.400, certamente não contribuíram para o estado de espírito. João ficou tristíssimo com o fato e a produção teve de enxugar itens como o jatinho particular. Pronto, aí o leite começou a derramar. No site da revista Época, Luiz Antônio Giron disse que o preço dos ingressos era extorsivo. Cláudia movimentou mundos e fundos para conseguir uma solução. Cláudia conta que se dedicou pessoalmente na última semana a fazer contatos com governos e prefeituras por onde a turnê vai passar, na intenção de viabilizar outras apresentações a preços populares ou a transmissão dos concertos de graça, ainda sem sucesso. Aqui são 9h51 da manhã. Em 14 de dezembro, a turnê é oficialmente cancelada por meio de um comunicado da OCP Comunicação e Maurício Pessoa Produções, no qual eles afirmam terem sabido do cancelamento das apresentações no Rio e São Paulo pela imprensa, com declarações da senhora Cláudia Faisal. Marcelo Dantas tinha ou não tinha faro? Os produtores lamentam profundamente o ocorrido e reforçam que todas as pessoas que compraram ingressos serão devidamente ressarcidas pelos teatros locais de compras.
Segundo Marcelo Dantas, a temporada não foi para frente pelo seguinte motivo. Parte da história é que a Cláudia tinha uma visão do João Gilberto que dava uma certa desproporcionalidade das coisas. Ela o tratava como se ele fosse Leonardo da Vinci. Quando você começa a colocar isso em cima da mesa de negociação, gera uma distorção e não é mais possível falar das coisas normais. Ou seja, a que horas vai para o show? Qual será o valor do ingresso? Ela tratava João como uma divindade, parecia certo delírio mesmo. Essa divinização em torno dele tolda o fluxo da razoabilidade que as coisas precisam ter, porque é aquela história. Pode ser Deus, mas se o ingresso for muito caro, as pessoas não vão ver Deus. Deus vai descer no Maracanã. 50 mil reais, quem paga? No frigir dos ovos, as coisas precisam existir dentro do mundo real. Em 13 de dezembro daquele ano, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou que João deveria ser indenizado com 18% das vendas do CD O Mito, mais um terço para reparar danos morais como indenização por remasterização não autorizada. Parecia estar próximo do fim do processo que se arrastava desde a ação movida contra a EMI em 1992 por ela ter lançado seus 3 primeiros discos em formatos de LP e CD e um compacto com as músicas do filme Orfeu. Mas como saber o total de vendas? Bom, meio-dia 51 aí. Bom almoço. O que você vai comer de bom aí hoje? Qual o cardápio? Começava uma nova batalha. Para poder ter o controle de futuros discos, o artista solicitou à justiça o direito de reaver as fitas matrizes. Aos 81 anos, João Gilberto perdia um round importante para reaver sua obra. Sintetiza a matéria de Júlio Maria sobre os 3 rounds do novo processo. Primeiro round. Por decisão da juíza Simone Nassif, a gravadora deveria entregar as masters a João Gilberto. Segundo round. A EMI recorreu, mas no terceiro round a decisão foi confirmada. O juiz Sérgio Wagenberg definiu que a gravadora entregasse as matrizes, estipulando multa e acato a pedido para que o experiente produtor Marcos Mazzola fizesse uma perícia no material. Mazzola fizesse uma perícia no material. Mazzola verificou o bom estado das gravações. Tudo caminhava bem quando, em 14 de maio de 2013, o desembargador André Gustavo de André julgou um novo recurso da EMI para derrubar decisões anteriores, entendendo que João não apresentava condições de cuidar de seu material no que diz respeito a condições ideais quanto à ação do tempo, pois não é que, uma semana depois, o mesmo desembargador reconsiderou sua decisão? As gravações deveriam ficar com João, e a EMI teria 5 dias úteis para entregar o material ao artista. É que o desembargador julgou que, ao contrário de seus argumentos anteriores, João teria condições, preservando as fitas na empresa Recall, a mesma contratada pela EMI para essa função. O advogado da EMI, Rafael Miranda, ficou indignado, pois em 2011 as fitas foram mostradas a João Gilberto, que chorou de emoção ao constatar que estavam tudo intacto. As fitas permaneceriam sob a guarda de João Gilberto. Cláudia Faisol decidiu se envolver. Está mais que na hora de saber um pouco mais sobre Cláudia Faisol, filha de um famoso dentista carioca, que tinha João como cliente. Era casada com Eduardo Zeide, quando, no final de 2003, resolveu acompanhar a turnê de João Gilberto ao Japão para rodar um documentário. O filme nunca saiu, mas ela engravidou do artista. O leitor deve estar lembrado do embarque de João para a turnê de 2006. Houve um desentendimento quando Cláudia, segundo Gil Lopes, lhe disse que ia tornar público que tinha uma filha dele. Cláudia não embarcou. Enquanto ele estava no Japão, ela cumpriu o prometido. A nota saiu na imprensa e João ficou muito tenso, tanto que, segundo Arnaldo Bortolom, adiou o quanto pôde o retorno ao Brasil. Eis um trecho do longo artigo sobre o processo João versus EMI, publicado na revista Piauí em janeiro de 2016. O texto de Consuelo Diegues, rico em detalhes, engloba o que acontecia, ainda sobre Cláudia. Zeide pensava que o bebê, uma menina nascida 9 meses depois da turnê, fosse sua filha biológica, até que sua mulher, por ocasião do 2º aniversário da criança, veio a público revelar que o verdadeiro pai era o artista baiano.
o casamento se desfez. A socialite decidiu tomar as rédeas das finanças do músico e, para tanto, embaranhou-se no cipó da dinheirama da EMI, a que ele alegava ter direito. Cláudia Faisal procurou Carlos Rodenburg, executivo da Opportunity, sobrinho de João Gilberto. Ele ouviu os argumentos de Faisal e marcou uma reunião com Daniel Dantas e uma equipe de advogados do banco. Vamos aos pontos principais da narrativa de Consuelo nas 2 páginas seguintes da Piauí. O negócio se resume ao seguinte: o banco adianta aos litigantes uma fração do ressarcimento reivindicado por ele, João, que, em troca, abre mão de receber o grosso das indenizações futuras no caso de ganho nos tribunais. Antes da entrada do Opportunity, a indenização era estimada em R$2 milhões. Não só a EMI havia explorado várias gravações do artista, como não vem lhe pagando royalties desde 64, como consta no processo de quase 20 volumes. Para calcular o valor devido, os advogados do banco contrataram um perito, que apresentou uma conta salgada à gravadora. O artista caberia cerca de R$200 milhões atrasados. A informação adianta ao litigante uma fração do ressarcimento, que deve ser entendida como R$10 milhões em 2 parcelas iguais, e o grosso das indenizações futuras seria, segundo o escritório Guzmão e Labrune, 50% do que fosse pago pela EMI, 60% do valor de futuras ações contra a gravadora e mais 60% dos direitos de tudo que João Gilberto viesse a lançar. Quanto ao cálculo de R$200 milhões, foi um erro crasso, afirmou o advogado da EMI, Rafael Miranda. O Opportunity havia cortado o aluguel da cobertura do Leblon e João se mudaria para uma suíte no Copacabana Palace, providenciada por sua filha Bebel. Em 10 de junho de 2016, João completava 85 anos e as perspectivas eram mais que sombrias. Ele não faria shows nem gravaria discos enquanto seus advogados travavam uma guerra de muitas batalhas com a EMI, que fora adquirida pela Universal. Refugiado dentro de si mesmo, João não quer festa. Era o título da matéria de Júlio Maria no dia do seu aniversário. Vou comer lasanha. Lasanha é bom, hein? Pô, lasanha numa quarta-feira? Legal, hein? Curioso. Deixa eu ver meu zap aqui rapidinho, gente. Chegamos ao fim do capítulo 14, viu, gente? Vamos para o capítulo 15. Deixa eu ver se falta muito aqui, ó. Página 348.